Anomalia, albinismo, plantas com nenhuma pigmentação e nas folhas e com uma coloração diferente no caule, por assim dizer. Nós temos aqui 3 indivíduos. Perceba como é roseado o tom. Se você comparar com uma outra planta dita normal, este caule é mais escurecido e as primeiras folhinhas já têm uma coloração verde, que indica ali a presença dos cloroplastos, que são organelas. Ali, nessas organelas, ocorre a fabricação da clorofila, fundamental para a sobrevivência da planta. Então, as albinas, já quero responder uma pergunta muito recorrente, elas sobrevivem até o momento em que a semente ainda dispõe energia e está disponibilizando para a plântula. E estas plântulas, quando param de receber a energia, o alimento pronto que está contido dentro da semente, porque ali é o néctar, ali é aquilo que ela precisa para atingir a primeira fase e depois realizar um outro processo, que é o quê? Absorver os nutrientes. Então esta planta consegue, ainda que pouco ou mais ou menos, absorver nutrientes do substrato, mas a folha, que é desprovida de cloroplastos, não realizará o processo químico e não ofertará à planta a clorofila, fundamental para o seu desenvolvimento e crescimento. Então, o que acontece com as albinas? Porque a pergunta é, e aí, Valmor? Vai para frente, vai sobreviver, vou ter uma planta diferente, exótica? O que acontece com elas, como todas as plântulas, e vamos comparar com qualquer outra rosa do deserto, claro que as que não são albinas, inclusive. Dentro da semente tem ali o necessário, a energia necessária, o alimento necessário, o néctar, para ela atingir este porte. Para ela abrir as primeiras cotiledôneas, as primeiras 2 folhinhas, e daí então por si só começar a realizar seus processos químicos. Com a ausência dos cloroplastos, ela não consegue realizar esse processo químico e ofertar para a plântula a clorofila, que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento. Vamos fazer uma analogia aqui com a energia solar. Imagine uma placa solar daquela que tem nos telhados dos edifícios das casas. A incidência do sol naquelas células gera um processo de caloria, esquenta e isso é transformado em energia. Bom, este calor é aproveitado e transformado em energia. A planta precisa do sol nos cloroplastos, que nessa analogia aqui que eu estou fazendo, seriam as células que iriam transformar essa energia catalisadora e os nutrientes absorvidos do substrato em que? Clorofila. Isso não acontece. Não acontecendo isso, em algum momento, esse néctar, essa energia que está na semente da rosa do deserto, em algum momento acaba. Quando isto acaba, a planta começa a definhar, não realiza o processo e aí então ela morre. Então, respondendo a pergunta de uma forma um pouco trágica aqui, não tem jeito. O que alguns cultivadores, amantes e produtores fazem é fazer um corte e tirar essa parte aérea da planta, que não realiza nenhum processo, e pega uma outra plântula de mesma bitola e faz um enxerto nesta base albina, e então este enxerto com o pegamento bem feitinho, lindo e maravilhoso, contendo as folhas com cloroplastos, farão este processo que então antes não faria, e aí desenvolve, e aí fica aquela planta com um tom bicolor. O tom roseado depois vai ficando um gold, um amarelo, um laranja, e a parte de cima naturalmente se desenvolve como desenvolve uma outra rosa do deserto. É interessante fazer essa experiência, essa brincadeira, mas se você deixar aqui, mesmo que você leve para a sombra, como algumas pessoas falam, não tem jeito. E ela vai definhar e vai morrer.
tenho observado aqui na nossa produção que depende muito do que a semente oferta, né, como energia para a planta, mas eu diria que não passa dos 30 dias. Pode ser que, vamos falar uma referência de 25, 30 dias. Eu acho que a maioria não passa disso, mas então tira foto, registra ou aproveita, já que ela vai morrer, faz essa experiência do enxerto sabendo que pode não dar certo e você, além de perder a albina, que já estava perdida, pode perder também uma outra plântula. Mas pode valer a pena a brincadeira. Olha aqui, presta atenção. Para esse exercício ficar completo, efeito comparativo. Isso é fantástico. Você compara uma coisa com a outra, abre um mundo de possibilidades de informação na nossa mente. Albina do lado esquerdo, albina do lado direito. E no centro uma variegata. Percebam que, como comentamos num vídeo aqui de anomalia e variegatismo, geralmente as folhas do ápice, do topo, elas têm uma incidência maior desse variegatismo, ou seja, a ausência dos cloroplastos, e pode ser toda a folha inclusive. Mas tem aqui duas folhas praticamente toda verdinha, uma aqui com pouco de pigmento, falando do pigmento verde, e do outro lado também. Estas poucas folhas, e muito mais essas duas totalmente verdes, são elas que farão este processo químico, transformando os nutrientes absorvidos do substrato em clorofila, fundamental para o crescimento e desenvolvimento da planta, e elas é que vão sustentar este crescimento e desenvolvimento. E é por isso que, quando você tem uma planta com variegação ou variegatismo, você percebe nitidamente que o crescimento e desenvolvimento é mais lento. Porque, ora, se eu tenho aqui 2, 4, 5, 9 folhas, 2 estão verdinhas para realizar esse processo e 7 estão ali na dependência disso, a produção é menor. Logo, a oferta de nutriente para a planta desenvolver e crescer é menor e, por consequência, então ela desenvolve mais lentamente que ser colocada ao lado de outra planta sem essas condições.